A paz do Senhor, irmãos e irmãs, caros professores e alunos que vão ministrar nesse próximo dia 4 de setembro a lição de número 10. A data é 4 de setembro de 2022, a lição de número 10. O título da lição: A sutileza contra a prática da mordomia cristã. O assunto do nosso trimestre, o tema, é os ataques de Satanás contra a igreja. Especialmente essa lição vai nos falar sobre a mordomia cristã. Mas o texto áureo da nossa lição já fala do dízimo antes da lei. E o texto áureo diz: E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Quando Abraão venceu aquela batalha, Melquisedeque veio ao encontro dele e ele deu dízimo a Melquisedeque muito antes da lei. A verdade prática nos diz o seguinte: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. E aqui nós vamos ver no decorrer da lição que pessoas, líderes, pessoas, negam esta bênção, essa prática, que é o dever de todo aquele cristão. E a introdução já começa dizendo: nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos e incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. E agora nós vamos ver no decorrer da lição, nesses 3 tópicos que nós vamos estudar no dia 4 de setembro. E a introdução já está dizendo aqui: mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que é de outro. No nosso caso, é aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para nós administrar. Não somos dono, somos apenas administrador. E a palavra-chave dessa lição é mordomia. E o irmão o escritor da lição, ele já definiu o que é mordomia. Não somos dono. Deus é o Criador. Mais adiante vamos ver no Salmo 24, começa dizendo que Deus é o dono de tudo. Nós chegamos aqui nesse mundo quando saímos do ventre de nossa mãe. Não tínhamos nada, nem roupa, nem caminhávamos, nem falávamos. A provisão, Deus é o Criador e o provedor. Por isso Deus pede, exige, determina que nós dizimamos para a manutenção da obra de Deus aqui na terra. Então, é mais do que um dever, é mais do que um privilégio, é gratidão. Tudo se resume em gratidão a Deus pela vida. O ponto de número 1, o tópico, primeiro, começa dizendo: o evangelho da barganha. Dízimo e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuada e distorcida, o que é uma doutrina genuinamente bíblica. Tem se transformado numa prática de barganha. A nossa salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. A nossa contribuição, repito,
é gratidão pela vida, pela provisão, pela sustentação da vida, pela continuação das bênçãos de Deus que cada um de nós recebemos. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Irmãos, que triste é quando a pessoa não quer se responsabilizar, não reconhece a misericórdia de Deus. Eu já nem vou falar na terra que Deus criou, na chuva que Deus manda, na semente que Ele nos dá, faz brotar, gera semente, frutifica a sementeira, as árvores, os cereais, enfim, a nossa vida. Se Deus tirar apenas o oxigênio da nossa vida, já basta, nada mais podemos fazer. Mas a palavra é gratidão, mas há pessoas que são ingratas, que não reconhecem. E o subtópico número 2, dízimos e oferta como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essa prática tornam-se fatores fundamentais para a salvação, quando elas são consideradas meritória. A nossa salvação não é por nossos méritos. A Bíblia já está dizendo, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Efésios, que a nossa salvação é pela graça mediante a fé. Não é pelas obras, para que ninguém se gloria. Então não há mérito nenhum na nossa salvação a devolvermos a Deus 10% da nossa renda, daquilo que granjeamos durante o mês. Isto é gratidão. Prosseguindo aqui, o tópico de número 2, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. O tema, como já disse, do nosso trimestre é um ataque de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. É o reino das trevas contra o reino da luz. E esse ataque é uma atitude de guerra, é um grito de guerra, é uma ação de guerra. E guerra só tem duas opções: matar ou morrer. Infelizmente, isso é a verdade de uma guerra. E aqui é no âmbito espiritual. A igreja do Senhor, ela é, dentro do Estado, uma religião, uma sociedade religiosa dentro do Estado, nas nossas leis civis. Mas ela é, no âmbito espiritual, um organismo do reino do céu, que representa o reino dos céus aqui na terra. Portanto, essa guerra, ela é de cunho espiritual. Ela não se trava no âmbito material, mas sim no espiritual.
Só que a repercussão desta batalha, ela se reflete nas nossas vidas. Portanto, o príncipe das trevas, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, atacando a igreja para tirar o foco da visão dos cristãos na contribuição com aquelas rendas, aqueles 10%, para contribuir para a manutenção da obra de Deus aqui na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, é preciso dinheiro, ela gasta, ela tem despesa, porque ela também é uma organização social e, como tal, temos os nossos deveres. Muito bem. Então não é por mérito a nossa contribuição. E o dízimo é uma questão de fé e gratidão. Se a pessoa arrecada ou se ganha um alto salário, ou é negociante, faturou bastante, 10%, ele também soma um montante alto. Quanto mais arrecada, mais tem que dizimar, mais sobe a quantia, o dízimo, uma 10ª. Veja a bondade de Deus. Ele nos deu terra, nos dá os minerais para fazer carro e etc. Chuva, o sol, tudo, aquela assistência, ele provê aquilo que necessitamos para a nossa sobrevivência. E ele requer 10%. Se ganha 100, dá 10, fica só 90, ganha pouco. Se ganha 1000, dá 100, ficou só com 900. Mas Deus poderia pedir 900, pedir 90, mas não, ele pede só 10%. E se ganha pouco, acha que não pode tirar do pouco. Mas aí entra a fé e a nossa gratidão. Quando não dizimamos, não ofertamos por barganha, dá 100 que tu ganha 150, dá 200 que tu ganha 500. Não é assim. Dá 10% por gratidão, fé e reconhecimento que tudo que ganhamos, tudo que adquirimos, vem de Deus. Deus é a fonte geradora e criadora de todas as coisas. Muito bem, vamos para o tópico de número 2. A doutrina de número 2, o subtópico de número 2. O dízimo como contribuição imposta. Meus irmãos, outra tentativa de distorção aqui. O dízimo como contribuição imposta. Deus não obriga ninguém a ser dizimista. A salvação não é, como já lemos no subponto anterior, não é por obrigação, é por gratidão. E diz aqui, há também aqueles que dizem que não devolve seus dízimos porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento
que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entende que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, mas na verdade é uma distorção, é uma desobediência naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Na verdade bíblica, já está dizendo o dízimo, 10%. Não é a quantia que eu quero, que eu acho que deve ser. É a quantia que Deus determina, uma 10ª. E eu já falei aqui, é tão mínimo que Deus nos pede, em relação a Ele ser dono, criador e provedor de tudo. Poderia pedir muito mais, mas Ele sabe que nós somos limitados, que temos despesa enquanto estivermos aqui nesse mundo, nessa vida. Mas Ele é tão bom, que mesmo assim, Ele só pede 10%. E mesmo assim, há pessoas que acham que está errado e têm as suas desculpas para não ser dizimista. E quando a gente quer se omitir de alguma coisas que temos o dever de fazer, de praticar, ou até de dizer, sempre achamos quando queremos uma desculpa, nos justificando. Mas a Bíblia já está dizendo, é o dízimo. Muito bem. Acredito que assim eu estou conseguindo, sucintamente, dar uma explicação. E no dia 4, então, os nossos ilustres professores e nós assentados na classe aprendendo, eles com certeza terão mais tempo e vão nos detalhar, nos explicar, falar com mais detalhe nesta lição tão edificante para a vida daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam a justiça e o amor de Deus. Vamos ao tópico de número 3. A doutrina bíblica da mordomia cristã. E começa dizendo, Deus, o Criador e provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É o Salmo 24:1, já tinha falado nele. Do Senhor é a terra, o mundo, todos aqueles que nele habitam, e toda a plenitude da terra é do Senhor. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza. E o apóstolo São Tiago, já na sua epístola, ele também declara que todos os bens, todos o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus é a fonte de todas as coisas. Dele procede a vida, procede bênçãos. Deus tem direito ao homem por princípios criativos.
disse Moisés, falando ao povo de Israel, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riqueza. É lá em Deuteronômio 8 e 18. Assim o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é quem enriquece. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Meus prezados, às vezes nós somos um pouco ansiosos, nos ansiamos com a vida, com a circunstância desse mundo. O mundo parece-me que está indo de mal a pior, mas nós temos uma promessa. Lá em Hebreus, lá no Antigo Testamento, Hebreus no Novo Testamento, a promessa de Deus é que Ele não nos deixará e nem nos desamparará. Por mais difícil que nos pareça, por mais pesado que esteja muitas vezes algum fardo que temos que suportar por um pouco de tempo, Deus está conosco. É Ele quem está prometendo: não te deixarei, nem te desampararei. Olhamos, irmãos, o povo de Israel no deserto. Deus mandou maná do céu. Deus fez brotar água da rocha, aonde não tinha fonte, não tinha rio, não tinha plantação, não tinha mercado. Deus proveu a vida, a sobrevivência do seu povo. A sua roupa não se envelheceu, seus calçados não envelheceram. Será que hoje Deus não vai nos amparar? Claro que vai, irmão. É só nós confiar no Senhor. Deixemos as ansiedades, a circunstância, as adversidades desse mundo, porque nós estamos em plena uma guerra espiritual. Graças a Deus pelo nosso Brasil, que é um país pacífico. Glória a Deus pelo Brasil. Graças a Deus, somos brasileiros. Mas no âmbito espiritual, no âmbito religioso, nós somos soldados de Cristo e estamos numa batalha, estamos sendo atacados diuturnamente. Mas Deus prometeu de não nos deixar e nem nos desamparar. E o subtópico de número 2, para nós chegarmos à conclusão desta gravação. Diz o seguinte: o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata deste assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Somos despenseiros, não somos dono. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas,
experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. E aqui tem uma lista daqueles que Paulo diz que não herdarão o reino de Deus, e incluso aqui nessa lista está os ladrões. Lá em Malaquias, Deus reclama do povo, reclama que o povo estava roubando ele nos dízimos e nas ofertas. E a Bíblia, ela é enfática, e a verdadeira, imutável e infalível palavra de Deus. Os ladrões não vão entrar no reino dos céus. Portanto, Deus não obriga ninguém a ser dizimista. Mas ele mesmo está dizendo que nos dízimos e nas ofertas o homem está roubando a Deus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele alista aqueles que não entrarão no reino dos céus, e nessa lista está incluso essa triste, terrível categoria: ladrões não herdarão o reino dos céus. Muito bem, irmãos, caros professores, ilustres professores, e nós alunos que vamos estar na classe no dia 4, agora eu quero encerrar essa mensagem, essa gravação, me despedindo com uma oração. Até o dia 4, nessa abençoada escola bíblica dominical. Eu quero orar com você. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós enviamos agora, Senhor, esta mensagem. Pai Santo, abençoa no dia 4, Senhor, aonde estaremos apostos na classe aprendendo. Abençoa os teus servos, as tuas servas, irmãos professores e professoras, aqueles que irão ministrar essa lição, dando a tua graça. Concede a nós, aluno, Pai, um coração humilde, um pensamento esclarecido na tua palavra. Abençoa-nos, Pai, dá-nos a graça e ficamos, Senhor, com gratidão a ti. Em nome de Jesus. Amém.